Bom dia a todos. Vamos dar então início a este nosso Simpósio Internacional de Homeopatia. Temos entre nós convidados estrangeiros, temos também convidados nacionais, naturalmente, e fazemos votos para que este nosso simpósio seja, de facto, um sucesso e um êxito. Eu, antes de avançar mais, vou passar aqui a palavra ao professor António Faria Vaz, que nos dá a honra de estar aqui a presidir também esta sessão de abertura. Ele é vice-presidente do Conselho de Administração do Infarmed e nós estamos muito gratos pela sua presença e, naturalmente, muito honrados. Eu passo já a palavra, então, aqui ao seu professor. O Dr. Hélio Pereira, que é coordenador pedagógico da Academia Internacional de Homeopatia Integrativa, e a professora Ana Aleixo, que partilha esta mesa comigo. Saudar todos os convidados e oradores e dizer-vos que é com muito gosto que, em nome do Conselho Diretivo do Infarmed, marco presença neste Simpósio Internacional de Homeopatia, promoção do bem-estar, acesso à saúde, em prol de uma vida feliz, são valores que o Infarmed se pode associar. Enquanto entidade reguladora, é na esfera da promoção de saúde e do seu acesso que se baseia a sua missão. Regular e supervisionar os setores dos medicamentos, do uso humano e produtos de saúde, segundo os mais elevados padrões de proteção de saúde pública, e garantir o acesso dos profissionais de saúde e dos cidadãos a medicamentos e produtos de saúde de qualidade e seguros. Embora diferente dos demais, com características e exigências específicas, os medicamentos homeopáticos são, à luz do regulador, medicamentos. Daí que, em 1992, a União Europeia, tendo em conta o facto de a medicina homeopática ser oficialmente reconhecida em vários Estados-membros, aprovou e publicou a Diretiva Comunitária que criou a base legal do medicamento homeopático, a Diretiva 92/73/CEE. Esta nova realidade legislativa exigiu de ambas as partes esforço de adaptação e orientação para submissão, avaliação e aprovação de pedidos, os quais foram sendo dirimidos ao longo dos anos. Para tal, tem contribuído a maturidade dos procedimentos das equipas envolvidas, fruto também da participação ativa em grupos de trabalho europeu, de forma a garantir a harmonização dos requisitos e critérios de avaliação entre as várias agências do medicamento. É hoje uma preocupação do Infarmed gerir e avaliar os novos pedidos em tempo inferior ao estipulado pela lei, garantindo simultaneamente a qualidade e a segurança dos medicamentos aprovados. O objetivo da legislação comunitária e nacional foi o de garantir a saúde pública, permitindo simultaneamente aos doentes o acesso a medicamentos seguros e de qualidade garantida. Criar condições para que a liberdade consciente e informada se possam realizar opções seguras no caminho individual e na promoção do bem-estar e na adoção de uma vida saudável. Estou certo que este será também o objetivo do simpósio que hoje organizam e para o qual deixo os meus votos de sucesso. Pela nossa, podem contar com o apoio e empenho do Instituto do Infarmed, do empenho institucional do Infarmed, do seu Conselho Diretivo e dos seus profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor, pelas palavras que nos transmitiu e a forma como o Infarmed pretende manifestar a sua colaboração no que diz respeito ao registro dos medicamentos homeopáticos e, portanto, à sua devida colocação entre nós, entre a população portuguesa. Bom, vou agora só
em jeito de introdução, fazer-vos referência ao programa. Procurámos elaborar um programa, por um lado, bastante variado, bastante rico, começando pela parte da expansão da homeopatia no mundo. Vamos ter connosco o Dr. Rui Pinto, que irá elaborar esse tema, e, portanto, com exemplos práticos e concretos dessa expansão. Teremos depois o Dr. John Morgan, que irá abordar o tema da fabricação dos medicamentos homeopáticos da tradição à modernidade. E depois do intervalo teremos então o painel dedicado à investigação científica e homeopatia. O primeiro painel da expansão é moderado pela professora Ana Aleixo, a quem também queremos agradecer a honra que nos dá, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa. Depois o painel de investigação científica será moderado pelo professor Paulo Lobão, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, e teremos então a presença e a intervenção de convidados estrangeiros, que é o Dr. Michel Wassenhofen, que, para além de médico e homeopata, é também responsável pelo registro dos medicamentos homeopáticos na Agência do Medicamento na Bélgica. E o Dr. Michel Wassenhofen abordará a temática da farmacologia dinâmica, natureza dos medicamentos homeopáticos. Teremos em seguida o Dr. Pierre Dorfman, médico e investigador em França, com a colaboração também do Dr. Jamal Aissa, mestre em Biologia e investigador científico também em França, que irão abordar então um tema que particularmente grato, que é o tema dos 30 anos de investigação científica das altas diluições, com os trabalhos do Dr. Jacques Benveniste e da professora Madeleine Bastide. E no período da tarde, após o almoço, teremos então, e eu vou passar aqui, exato, obrigado. No período da tarde teremos então o painel dedicado à homeopatia clássica e investigação clínica, com a abordagem da prevenção das doenças cardiovasculares pela professora Cristina Abreu, a abordagem de casos clínicos e da própria filosofia da homeopatia clássica pela doutora Beatrix Kessner, que é também uma convidada nossa estrangeira. A doutora Cristina Abreu é da Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e a doutora Beatrix Kessner é uma especialista também, para além da homeopatia, em clínica geral, dermatologia e pediatria. E no final deste painel vamos ter então o Dr. Gonzalo Fernandes Quiroga, que é um convidado também estrangeiro, espanhol, que irá abordar a temática da comunicação e investigação clínica em homeopatia. E após este intervalo do café, será exibido o filme Just One Drop, portanto, somente uma gota, que será moderado pelo Dr. João Marcelo Caetano, que, homeopata, é também cofundador do Instituto Internacional de Homeopatia Clássica. Serão membros deste painel de discussão a doutora Beatrix Kessner, que já falei há pouco, a doutora Maria Manuel Magalhães, farmacêutica e formadora em homeopatia na Associação Nacional de Farmácias e no Instituto de Medicina Tradicional, a doutora Cristina Pinho, médica e especialista em gastroenterologia, praticante de homeopatia clássica, o Dr. Fernando Neves, homeopata e presidente da Associação de Medicina Natural e Bioterapêuticas, AMENA, e, finalmente, o professor Rui Prestrelo, médico veterinário. Portanto, todos estes temas vão ser abordados ao longo do dia, e eu apenas queria fazer uma pequena sinopse, um pequeno resumo daquilo que me parece também como mensagens que podemos transmitir. Em relação à homeopatia, é uma terapêutica emergente, é uma terapêutica que tem vindo a crescer cada vez mais, e há 6 palavras-chave que eu gostava de deixar. A primeira é que é uma terapêutica segura, sem riscos para as crianças, para grávidas, para idosos, para doentes hemodializados. É uma terapêutica complementar, no sentido de que ela
procura estimular a via chamada da salatogênese, ou seja, da saúde. A palavra saúde vem do latim, e no sentido de que se procuram promover mecanismos de defesa do organismo. Finalmente, é uma terapêutica eficaz, com estudos clínicos que têm sido validados e alguns dos quais vão ser abordados hoje ao longo do dia. Outro aspecto, aliás também já aqui referido pelo professor Vaz Faria, é de que a homeopatia está regulamentada, não só aqui em Portugal, mas também a nível mundial. É uma terapêutica em expansão, é considerada a terapêutica não convencional mais difundida a nível mundial. Portanto, com maior número de praticantes, de profissionais e também de utilizadores. Finalmente, estamos conscientes de que há um progressivo reconhecimento e credibilidade em relação à homeopatia. Como sabem, hoje o governo português toma posse e vamos ter como Ministra da Saúde a doutora Marta Temido. A doutora Marta Temido manifestou já há uns anos, na Universidade Lusófona, manifestou a sua opinião em relação a estas terapêuticas não convencionais. Na altura ela não era Ministra da Saúde e nós esperamos que ela mantenha as mesmas opiniões do que o fez na altura. Portanto, vou passar essa... Gostava de vos ter trazido uma fotografia de uma viagem recente que fiz a Londres e onde num centro de saúde fiquei estupefacta, fiquei eu e de resto ficaram as pessoas que viajavam comigo, eram todas profissionais de saúde, porque num centro de saúde do NHS, do Serviço Nacional de Saúde, o diretório, portanto aquele cartaz que está à porta com os serviços, dizia acupuntura, homeopatia, medicina tradicional chinesa e depois de psiquiatria, medicina interna, enfermagem. E para uma portuguesinha é um choque cultural imenso perceber que há outros sistemas, há outros profissionais, há profissões muito antigas e com muita história, muito saber, e que nós precisamos de os convocar como empregadores para ajudar aquilo que nós todos precisamos de fazer, que de facto é melhorar a saúde das populações. E era este o meu contributo. Portanto, a doutora Marta Temido também partilha, no fundo, este ponto de vista de que é importante que estas terapêuticas não convencionais sejam devidamente integradas dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é, aliás, o caminho que estamos... Eu termino... Que é também a nossa perspectiva e, portanto, como sabem, a Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada recentemente já na Assembleia da República, na anterior legislatura, já promulgada pelo Sr. Presidente da República, reconhece na sua base 26 as terapêuticas não convencionais e fala justamente da perspectiva de elas estarem integradas no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aqui ficam as minhas palavras de muito obrigado e agradecer aos vários oradores estrangeiros. Eu espero não ter esquecido nenhuma dos conferencistas com o agradecimento e antes de passar a palavra ao primeiro painel, vou então fazer uma saudação de caráter universal e vocês já vão perceber porquê, dando a explicação da nossa escolha do padrão dos descobrimentos. O padrão dos descobrimentos em Portugal, aqui em Lisboa, é também considerado o monumento aos navegadores. E, de facto, os navegadores portugueses contribuíram para a descoberta de 2/3 do mundo. E nós queremos dar também uma contribuição para que a homeopatia se possa desenvolver nessa perspectiva também de novos mundos. Daí a escolha do padrão dos descobrimentos e falando uma linguagem universal, que é a linguagem da música, eu queria acompanhar então esta visão de vários ângulos do nosso padrão dos descobrimentos com uma música que também é muito significativa e que vocês vão todos reconhecer, que de um autor britânico, Edward Elgar, que fez exatamente
marcha conhecida como da pompa e circunstância.